logo depois que o filme passou, é engraçado porque eu gosto muito de ler o que as pessoas estão falando dos filmes, assim, foi engraçado fazer isso com um filme nosso. Foi meio como se eu estivesse fazendo com um filme de qualquer outra pessoa. E aí foi engraçado que no Google já apareciam, sei lá, um número absurdo, não sei, aparecia mais de 300 resenhas e críticas de pessoas que tinham visto logo no dia do filme. Nas opiniões tinha de tudo, né? Tinha pessoas que gostavam, pessoas que não gostavam. A gente teve críticas muito interessantes, assim. Teve críticas elogiosas, muito interessantes. Críticas um pouco mais preguiçosas, que eram meio curtinhas, que não davam muita atenção. E algumas críticas que questionavam coisas do filme de uma maneira interessante também. Assim. Tem uma coisa que é meio louca aqui, como passa muito filme, tem as 3 sessões, né? Os jornalistas eles têm muito pouco tempo para fazer as críticas, né? Então às vezes às vezes é uma notinha, eu acho que é uma piadinha. É uma assim. repercussão diferente de quando o filme é lançado comercialmente, né? Porque é muito uma primeira impressão do filme, né? As pessoas não têm muito tempo. Provavelmente os críticos devem sofrer até com isso, né? Que eles não têm muito tempo para deixar o filme decantar e refletir, né? A sinopse era de Juliana? Era da Ju, chamava Legal. Um Pequeno Investimento. Ótimo. É inspirado numa dona de casa, dona de mercadinho lá de Higienópolis, que eu frequentava o mercadinho. Aí a gente conversou porque a gente não tinha nunca falado de fazer um longa. Aí eu gostei muito dessa ideia, me identifiquei e achei engraçado. Eu achei, na verdade, quando a Ju me contou, me veio muito mais uma coisa muito mais cômica do que o filme acabou virando. Apesar E é alguém que você humor no conhecia filme. em Higienópolis? É que eu morava lá em Higienópolis, né, na rua Sergipe. Aí eu ia num mercadinho que as donas eram uma mãe e uma filha, né? E a filha eu via que ela meio... Era a primeira vez que ela tinha um emprego fora de casa, assim, porque eu via que ela não sabia lidar direito com as funcionárias e ela queria manter a coisa da patroa, mas ela não sabia mexer direito no caixa, sabe? Eu achava uma situação muito interessante, aquela mulher de classe média alta tentando aprender a ser uma patroa, sabe? Aprender a ser prática e... Embora ela talvez fosse em casa com a empregada. Mas é que aí é diferente, claro. né? Porque... Mas isso está no filme também. Tá no filme também, é. E aí, claro que aí você ficava pensando no universo dela, né? Se ela decidiu fazer isso e ela deve ter filhos, o que aconteceu com a casa dela, né? Ela teve que chamar alguém para cuidar da casa e como que é isso, né? Ela sair da casa para virar patroa e deixar a casa nas mãos de alguém, né? Pareceu uma situação interessante, né? E aí depois eu pensei, como que seria com o marido dela? E aí seria interessante se fosse o contrário, se ele fosse um executivo que tivesse um cargo de poder e que desse poder aquisitivo para ele, e de repente ele fosse demitido e não conseguisse mais se colocar e tivesse que depender dela, né? Como que isso mudaria as coisas dentro de casa. É curioso porque a imprensa estrangeira teve uma interpretação em cima da crise que, na verdade, no Brasil a gente não sentiu tanto a crise. Eles acham muito curioso e estranho, assim, que seja um Foi filme... bom pro filme, eu acho. Foi uma questão que surgiu muito, né, nas nossas entrevistas com a imprensa estrangeira, assim, de como isso representava ou não o fato de que o Brasil é um dos países que tá entrando no mapa. Eles são uma das pessoas usam essa expressão, assim, Sim. de que o país está começando a aparecer e tal, e como se o filme tivesse um certo pessimismo em relação a essa situação, que nem era a nossa posição exatamente, assim. Não era para falar de uma desigualdade que é histórica, né? Claro. A gente teve que falar para eles assim, que o que era mais interessante pra gente era o que não mudava, independente do fato de, assim, no momento de efervescência econômica, o que não mudava, assim, não o que mudava exatamente. O fato de que ecos de escravidão podem ser vistos depois de 100 anos, independente de crise econômica ou não, por exemplo, um dos aspectos. Eu acho que você devia pegar mais leve com seus funcionários, viu, Lena? Daqui a pouco eles estão fazendo macumba pra você sair do pé.
Vem ver isso. Vou colocar em você pra ver se te acalma um pouco. Como foi a primeira exibição pública do filme, eu acho que me traz conforto, mesmo tendo críticas boas e críticas ruins, ver que o filme ele gera uma leitura, as pessoas entendem sobre o que a gente quer falar, entendeu? Isso que é o mais importante, porque é um filme que ele tem um tom que eu acho que a gente fica muito no limiar, sabe? No tom de interpretação, no modo como a gente articula as histórias. E todo o clima do filme, ele é um clima mais ameno, né? É um filme mais, de certa maneira, quieto, mais distanciado. Então, o meu medo era as pessoas não entenderem sobre o que queria falar o filme. E isso acho que elas entendem, mesmo que elas critiquem, não gostem, achem que não funcione, ou que é ingênuo, o modo como a gente discute as coisas, ou acha que não funcione a questão da presença dos elementos de gênero. A gente está falando da mesma coisa. Isso para mim foi o melhor assim dessa experiência, né? E acho que ver também e percebendo pela resposta dos outros que é um filme que fala de coisas que têm valor, assim, que ele tem sua importância nesse momento histórico e nessa cinematografia, né? Porque pra gente o processo de fazer um longa, de filmar, de ter uma montagem, depois a gente tem que passar por toda a finalização, que aí você tem que meio desligar do filme para conseguir ver aspectos técnicos, te dilacera um pouco a sua relação pessoal com o filme, porque é uma hora que você não consegue sentir mais nada, você não consegue sentir se o filme é bom ou ruim, se a interpretação dos atores funciona ou não, e aí meio você vê outras pessoas reagindo a isso, meio te diz que é verdade, o filme está pronto, ele é um filme, ele existe, ele tem suas qualidades, tem os seus defeitos, mas ele é alguma coisa, ele gera sentimentos, então isso para mim que é o mais rico nisso. Vocês são cinéfilos sérios, eu queria saber o que é que vocês viram aqui, o que é que vocês gostaram aqui nesse período. Porque teve Trabalhar Cansa e todo o trabalho relacionado ao filme, mas vocês viram filmes também. Agora que a gente está engatando, né? A gente não viu muita coisa ainda. Nada se destaca? A gente viu o Woody Allen, né, na estreia, que eu gostei, me diverti bastante. Você também gostou, né? Gostei. A gente tem sentido coisas parecidas. A gente viu o Gus Van Sant, que eu não consegui me relacionar com o filme. Eu achei muito ruim, mas a gente sabe que muita gente se emocionou muito, então não sei, acho que é um filme que causa isso. E a gente viu a Árvore da Vida ontem. O que acharam da Árvore? Não, então, aí eu tô ainda refletindo sobre isso. Não sei se até o fim do festival vou ter uma opinião fechada. Assim, eu chorei muito, morri de chorar, só que ao mesmo tempo, o filme era assim, eu morria de chorar e de repente começava a achar estranho e meio cafona e de repente voltava a chorar e gostava do filme. É bem interessante então, essa resposta. É muito louco, assim, porque... E é uma experiência, eu acho que todo mundo deveria assistir, porque é uma experiência muito louca assistir esse filme. Porque... pela questão narrativa, de ser uma experiência diferente do que se tem, questão sensorial, o som, é tudo muito... E a gente viu aqui com um som especial. Um som poderoso. Nossa, eu senti coisas muito parecidas, assim. Eu não questiono, eu sei que eu não sei se eu vou conseguir elaborar coisas tão cedo sobre o filme, mas eu sei que eu gosto muito. Não é um filme que você esquece, assim, você fica meio com ele toda hora, né? Eu acho que ele tem uma coisa que é raro, que eu raro... não sei, tem uns filmes que são filmes meio importantíssimos pra mim, um deles é fantasia. E eu não sei, eu senti nesse filme uma coisa muito parecida com o que eu sinto vendo fantasia. E não é só da sequência que é quase um remake de uma das sequências de fantasia, porque tem uma que é igual, assim, praticamente, mas no filme todo, o tipo de organização, inclusive fragmentária e tudo mais. Não sei, eu nunca tinha tido relação com a música, eu nunca tinha tido uma experiência tão parecida com... Não sei, as pessoas citaram 2001, citaram outros filmes, pra mim foi fantasia. E isso foi muito raro, foi muito único, assim, porque eu realmente não consigo me lembrar de nenhum outro que entre nessa categoria aí.